aquela parte de cronoanálise, tá? Então, a gente viu o estudo de tempos e métodos. Essa planilha do Excel, na verdade, a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? E aí a gente vai aprender como é que a gente remove o outlier, calcula o número de amostras e chega no tempo padrão, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Agora a gente vai ver um tempo padrão para uma peça, considerando também, gente, que, por exemplo, ela tem ali todo um processo de setup, né? E tempos de finalização, colocar dentro de uma caixa, embrulhar, entendeu? A gente vai ter um tempo mais real desse lote de produção, tá? Então, vamos lá. Ó, qual que é a fórmula que vocês têm que saber para entender qual que é o tempo padrão para uma peça, ok? Considerando também, aí, no caso, o setup e atividade de finalização, tá? O que seria uma atividade de finalização? Embrulhar as peças dentro de uma caixa, por exemplo, né? Uma inspeção a cada número de peças, entendeu? Então, ó, peraí. Bebendo água aqui. Então, ó, o tempo padrão por peça vai ser o tempo de setup que eu tiver, dividido pela quantidade de peças que passam por esse setup. Mais o somatório das atividades que acontecem a cada ciclo, ok? Mais o tempo de finalização, tá? Das atividades de finalização, e dividido pela quantidade de peças que passam por essa finalização, tá? Quando a gente for fazendo mais os exercícios, vocês vão entender. Então, ó, só para vocês entenderem, o setup, por exemplo, ele acontece a cada peça? Não, né? O setup acontece, por exemplo, a cada 100 peças ou a cada 500 peças. Não acontece toda peça você faz um setup, ok? Ao mesmo tempo, né, a finalização também você não faz toda peça. Por exemplo, você vai embrulhar dentro de uma caixa. Você vai esperar ter umas 50 peças, 40, aí você embrulha, entendeu? Porém, as atividades que acontecem a cada peça são dentro desse grupo aqui, ó, que é o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas. O que é atividade cíclica, gente? Que acontece a toda peça. Já uma atividade acíclica, ok? Acíclica, ela não acontece a toda peça, como é o caso do setup e como é o caso da finalização. É por isso que essa fórmula é desse jeito, tá? O que a gente vai fazer? Como o setup é uma atividade que não acontece a cada ciclo, a gente vai dividir ele pela quantidade de peças que passam no setup. Só para a gente ter, por exemplo, qual que seria o pedacinho do tempo do setup para fazer cada peça. Da mesma forma, a finalização. A gente teria o pedacinho do tempo ali da finalização para poder fazer a quantidade para fazer a finalização. Bom, vamos colocar um exemplo que vocês vão entender melhor, tá? Posso passar para o próximo slide? Ou vocês estão copiando? Eu estava copiando aqui, mas acabei. Posso passar, gente? Estão certos disso? Posso passar? Próximo slide. Aí vem aquela música do Show do Milhão. Ó, então é o seguinte. Poderia valer uns 10 mil, né, gente? Pergunta, valendo 10 mil reais. Vamos lá. Uma peça fabricada cujos tempos padrão estão em minutos aqui. Tá? Então, ó, a peça passa pela operação A, o tempo padrão, ó, já fazendo toda aquela parte de cronoanálise, né? Colocando ali a velocidade do operador, a tolerância, encontrou-se para a operação A o tempo padrão de 2 minutos. Beleza? Para a operação B, o tempo padrão de 1 minuto e meio. Para a operação C, o tempo padrão de 1 minuto. E para a operação D, o tempo padrão de meio minuto. Tá? Então, ó, você fez a cronoanálise de cada uma das operações que compõem a montagem de uma peça, ok? Essas 4 operações aí, A, B, C e D. E aí você soma todos os tempos desses padrões aí e vai dizer o seguinte, ó, vamos lá. Qual que seria o tempo
para fazer uma peça? Olha, para fazer uma peça, considerando o lead time, né, passar por todos os processos, vai demorar 2 mais 1,5, 3,5, mais 1, 4,5, mais meio, 5 minutos. Ah, eu vou produzir uma peça a cada 5 minutos. Beleza. Aí eu vou perguntar, bom, quantas peças você consegue fazer num dia de trabalho? O dia de trabalho tem 8 horas, certo? Aí você vai fazer a divisão, ó. 8 horas é 480 minutos. 480 minutos dividido por 5 vai dar, deixa eu fazer. Vamos lá. 480 dividido por 5 vai dar 96 peças no dia, né? Porém, será que é isso mesmo, gente? Né? Quando você tem atividades que acontecem a cada ciclo, esse daqui acontece toda peça. Beleza. É fácil entender. Só que você não está contando com o tempo de setup, com o tempo de embrulhar as caixas ali, com a manutenção, talvez, que tem ali, por exemplo, entendeu? Nesse intervalo de 8 horas, o que acontece? Você pode estar dando a capacidade de produção da sua empresa de maneira errada. Então, esse tempo padrão que eu vejo aqui, gente, das atividades cíclicas, ok? Ele não é suficiente, por exemplo, se eu for calcular qual que é a minha capacidade por dia, quantas peças eu consigo fazer por dia. Porque eu tenho que contar atividades que não acontecem a cada ciclo. Setup. O setup vai acontecer lá no começo, uma vez, depois não vai acontecer mais. Eu tenho que contar com ele. As finalizações, né? Igual eu disse, pode ser uma manutenção, pode ser embrulhar e colocar dentro de uma caixa. Tudo isso acontece fora do ciclo. E eu preciso colocar. Vocês entenderam? Então, olha. Então, vamos refazer esse exercício, ó. Considere que após a operação D, que é a última que eu mostrei ali atrás, no slide, as peças vão ser embaladas em caixa com 200 peças cada uma. E o tempo padrão para embalagem dessas 200 peças dentro da caixa é 3 minutos. Ok? E também tem um tempo ainda de setup das máquinas que dura 20 minutos. O setup, ele é antes da primeira operação. A finalização é depois da última. Ok? Então, o setup vai durar 20 minutos e eu vou fazer um setup para cada 1.500 peças. Aí eu pergunto, olha, qual que é o tempo padrão que eu devo considerar para produzir um lote de 2.000 peças? Aí uma pessoa que só acha que é somar os tempos ali, né? Lembra que eu falei para vocês que demorava 5 minutos? Aqui, ó. Demora 5 minutos, né? Ele vai somar 5 minutos vezes 2.000 peças, vai dar 10.000 minutos. Vamos ver quantas horas que vai dar isso? Vamos ver, ó. 10.000 minutos, ok? Dividido por 60, eu vou conseguir produzir o lote inteiro em 166 horas. É isso? Olha, vamos ver se é isso mesmo. Ó, você considerou o setup e a finalização? Não. Então, a gente vai colocar, ok? Isso daqui na fórmula. Como é que era a fórmula? A fórmula é, ó, o tempo padrão por peça. Só, eu vou falar a fórmula, vamos ver se vocês entendem. É o tempo de setup, 20 minutos, dividido pela quantidade de peças que passam pelo setup, 1.500 peças, ok? Mais o somatório dos tempos das atividades cíclicas, que é aqueles 5 minutos lá que a gente viu, ok? Mais o somatório do tempo da atividade de finalização, 3 minutos, dividido pela quantidade de peças que passam pela finalização, 200 peças. Ok? Então, na verdade, gente, eu não vou fazer uma peça a cada 5 minutos. Eu vou fazer uma peça, na verdade, a cada 5,28 minutos. Ok? Por quê? Porque eu estou considerando também ali, tá? O pedacinho do tempo que demora para fazer aqui o setup, né? Para cada peça, tá vendo? É 20 minutos o setup, mas é para 1.500 peças, por isso que eu dividi. E é 3 minutos a finalização, mas é a cada 200 peças, entendeu?
Então, o lote que eu calculei que iria ser produzido em 166 horas, na verdade verdadeira, como minha mãe sempre fala, na verdade verdadeira de verdade, vai demorar 167 horas. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que considerar também o tempo de setup e também atividades que acontecem fora do ciclo da peça. Entenderam? Tá? Então é isso. A aula acabou. Ah, brincadeira. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar a nossa atividade prata, ok? E a gente vai resolver os exercícios, tá? Eu vou resolver com vocês uns 2 exercícios, depois vocês vão tentar fazer os demais, tá bom? Vamos lá, ó. Só para vocês entenderem. Isso daqui, recentemente um analista cronometrou 8 tempos de uma determinada operação industrial, que é composta de uma única atividade. Então é o seguinte, esse processo de produção é só uma atividade. E eu medi ele 8 vezes, ok? 8 vezes. Então vamos relembrar da aula passada como é que a gente chega no tempo padrão. Aí, a partir desse tempo padrão, a gente vai encontrar o tempo padrão por peça, considerando também o tempo de setup, ok? E o tempo de finalização, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, eu tenho que encontrar o tempo cronometrado, né? O que é o tempo cronometrado? Nada mais é do que a média dos tempos, ok? Lembra-se disso? Então, vamos lá, ó. Eu vou copiar aqui, vou colocar no Excel. Cinquenta vírgula quatro, ok? 50,4 segundos. Daí, eu vou colocar, se a velocidade é 105%, qual que vai ser o tempo normal? O tempo normal vai ser 50,4 vezes a velocidade. Já estou fazendo direto, ok? 50,4 vezes 1,5. Cadê a calculadora? Sumiu. Espera aí. 50,4 vezes 1,05, né? Errei. 1,05. 52,9. Ok? 2,9 segundos. Como ele está com 2 casas, vamos fazer com 2 casas, tá? E aí, na verdade verdadeira de verdade, se o tempo está em segundo, gente, não precisa ter tanta casa decimal, né? Não é Olimpíadas aqui para ter essa precisão. Pode até pagar aqui, tá? Precisaria, aliás, ter essa casa aqui, mas tudo bem, vamos deixar com essa casa. E aí, o tempo padrão vai ser o quê? Vai ser a multiplicação desse tempo que eu encontrei ali, no tempo normal, vezes, ok? A tolerância, que se é 11% de tolerância, tem que multiplicar por 0,11 ou 1,11? 1,11, né? Porque a tolerância, gente, ela aumenta o tempo que eu tenho ali, tá? A tolerância tem essa função. Então, vamos lá. 52,9 vezes 1,11, 58,7. 58,7 segundos, ok? Entendido? Então, ó, toda peça vai passar por essa operação que demora 58 segundos, ok? Essa é uma atividade cíclica, acontece a cada peça, né? Porque é a atividade que vai fazer a peça, ok? Porém, eu quero saber o seguinte, bom, e se eu for calcular a capacidade, quantas peças eu consigo produzir por dia? Vai ser esse tempo padrão aqui, 58 segundos? Não, eu tenho que prestar atenção que eu tenho que colocar ali também o tempo de setup e o tempo de uma finalização, tá? Então, vamos lá, ó. Qual que é a fórmula que eu acabei de ensinar hoje? Vai ser o seguinte, ó. Tempo padrão para a peça. Eu vou para não ficar a mesma coisa, né? Tempo padrão aqui, tempo padrão para peça, eu vou colocar sempre assim, ó. Quando eu quiser calcular contando com setup
e com a finalização, eu vou sempre colocar tempo padrão para a peça. E aqui o tempo padrão seria o tempo padrão normalmente, tá? Só da atividade cíclica. Tá bom? Então não confundam uma coisa com a outra. Aqui eu vou considerar, além desse tempo aqui, ó, de cima, além desses 58 segundos, o pedacinho do tempo do setup para cada peça e o pedacinho do tempo da finalização para cada peça. É isso que é essa fórmula, tá? Então vai ser, ó, o tempo de setup dividido pela quantidade de peças que passam pelo setup, mais o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas. Como a gente só tem uma atividade cíclica, a gente só vai colocar esse tempo. Se a gente tivesse, por exemplo, 3 atividades cíclicas, ok? A gente teria que achar o tempo padrão das 3. E aí, o somatório do tempo padrão dessas 3 viria aqui. Pode deixar que eu vou mostrar no próximo exercício, tá? Mas, se não estiver entendendo, pode perguntar, tá bom, gente? Mais o tempo de finalização dividido pela quantidade de peças que passam pela finalização. Seria o L ali. Tá? Vou até colocar aqui. TS. Tempo de setup. Que é o quê? 45 minutos. Ok? E é minúsculo. Quantidade de peças passam pelo setup. Ok? E a quantidade de peças que passam pelo setup é 1000 peças aqui, ó. Somatório de TPI, o somatório do tempo das atividades cíclicas, ok? Somatório do tempo padrão das atividades cíclicas. Então, seria assim, ó, somatório do tempo padrão da primeira atividade, somatório do tempo padrão da segunda, entendeu? Por isso que tem esse I aqui. Então, como só tem apenas uma atividade, 58,7 segundos, ok? Lá, TF. O TF seria o tempo de finalização, tá? Então, finalização, gente, pode ser qualquer coisa, como eu disse. Pode ser uma inspeção, pode ser, aqui no caso, né, embrulhar numa caixa, não sei, tá? Vai ser 2 horas. E... Sim, 2 horas. E, por fim, o L, que seria a quantidade de peças que passam pela finalização. Ok? Que é igual a 15.000 peças, ok? Então, a gente tem que colocar nessa fórmula aqui agora, tá? Colocando tudo dentro da mesma unidade. Ok? Ih, ficou feio. Aqui. Tá? Então, vamos lá, ó. Tempo padrão para a peça. E vou colocar tudo em segundos, tá? 40, é mais fácil, ok? 45 vezes 60 dividido por 1000, tá? Mais, qual que é o somatório do tempo das atividades cíclicas? Como só tem uma atividade, essa aqui é que ela foi medida 8 vezes, tá, gente? Não é 8 atividades, ela foi medida 8 vezes, aí eu encontrei o tempo padrão. Tá, gente? Isso aqui na primeira letra A a gente reviu a aula passada, tá? E aí eu vou somar aqui o tempo 2,7, estou colocando tudo para segundo, tá? Mais o tempo de finalização, que é 2 horas, então 2 vezes 3.600, né? Dividido pela quantidade de peças que passam na finalização, 15.000. Ok? Entendido? Então vamos resolver essa continha agora, tá? Vou resolver junto com vocês, ó. 45 vezes 6 dividido por 100. Eu tirei um zero ali, tá?
Então, 2,7 segundos, ok? Mais 58,7. Isso aqui meu Word tá maluco. Mais... Opa, vou fechar aqui. Não, pode deixar aberto. 2 vezes 3.600. 2 vezes 3.000. 2 vezes 36. Dividido por 150. 0,48. Ó, então, na verdade, o tempo padrão para a peça, quando eu considero, ok, o setup e a finalização, tá? Vai ser isso daí, ó. 58,7 mais 2,7. 61 segundos, ok? 61,8. Quase 61,9. Um pouco 61,9 segundos. Então, veja, se eu perguntar agora qual que é a quantidade de peças que eu consigo fazer, na verdade é um pouquinho menos. Por quê? Porque o tempo padrão por peça é maior, tá vendo? Então, essa fórmula aqui, a segunda, ok? O tempo padrão por peça, ela é útil quando eu vou calcular a capacidade produtiva da minha empresa, ok? Quando eu quero ter uma visão mais real ali do tempo que dura a operação mesmo, tá? E fazer um planejamento melhor da produção, tá bom? A gente nunca pode esquecer que além das atividades que a gente vê ali na linha, né, fazendo a peça, tem atividades que a gente não vê, que elas acontecem raramente, entendeu? E elas precisam ser colocadas ali para a gente calcular esse tempo padrão e ter uma melhor ideia da capacidade da empresa, tá? Tudo bem, gente? Ó, então vamos lá. Ó, numa operação é realizada em uma máquina que apresenta um tempo padrão de setup de 1h30, sendo que esse setup deve ser refeito a cada 5.000 peças fabricadas, tá? Vocês lembram de uma coisa que eu falei para vocês? Que quando eu tiver uma atividade que ela não é manual, né, é uma atividade automática, eu não coloco tolerância, lembra disso, gente? E também não coloco velocidade do operador, porque é uma máquina que está fazendo, tá? Então, vocês têm que prestar atenção também que, às vezes, tem coisas escritas assim, ó. A operação é realizada em uma máquina que apresenta um tempo padrão de setup de 1h30. Beleza. Já é o Professor, tempo padrão. Oi. eu tava copiando, eu perdi a parte. Como que deu 0,48 mesmo? É essa parte aqui, ó. É 2 Essa parte aqui, vezes 3.600 dividido por... 15.000. Ah, é 15.000. Acho que eu dividi por 1.500, por isso. Tá? Obrigado, professor, deu certo. Então, vamos lá, ó. Questão 2. Eu tenho uma operação que o tempo padrão dela é 1h30, que é o setup. E ele deve ser refeito a cada 5.000 peças, ok? Esse setup é uma atividade automática, portanto, não precisa ser multiplicada pela velocidade de tolerância. Vocês entendem isso, né? Ok? A cada 1.000 peças produzidas, um operador embrulha-as, olha que chique o português, embrulha-as em uma caixa ao lado, demorando no total um tempo cronometrado de 4,8 minutos e com velocidade percebida de 100%. Essa é uma operação manual, portanto, deve ser multiplicado por uma tolerância, tá? Também não, portanto, deve ser multiplicado por uma tolerância. A única operação cíclica, ou seja, que acontece a cada ciclo, tem um tempo cronometrado de 1,09 minutos, sendo a velocidade do operador avaliada 105% para essa atividade. A tolerância, tanto para atividade cíclica quanto para finalização, é de 1,25. Calcule o tempo padrão por peça e também o tempo padrão para se produzir um lote de 3.000 peças. Nossa, que confusão, professor, não entendi nada. Ó, calma aí. Vocês têm que entender o seguinte, tá? A fórmula que a gente vai utilizar vai ser essa mesma aqui. Então, vou até copiar aqui. Aqui. Tá? Ó, o tempo de setup dessa máquina aqui, o tempo padrão já é dado, que ele demora 1h30 e ele deve ser feito a cada 5.000 peças, ok? Então, o tempo de setup, gente, ele é 1h30, que nada mais é que 1h30, 90 minutos, ok? E a quantidade de peças que passam por esse setup é 5.000.
Tá? Estou colocando aqui. É isso? Esse setup aqui é uma atividade automática, ok? É uma máquina. Então, o tempo que eu medi ali é aquilo ali, pronto, acabou. Tá? Agora vamos ver aqui o resto, ó. A cada 1.000 peças produzidas, um operador vai embrulhar elas numa caixa ao lado, demorando um tempo, aqui eu falei assim, ó, demorando um tempo cronometrado de 4,8 minutos com velocidade percebida de 100%. Então, só para vocês entenderem, atividade de finalização, ok? 4,8 minutos. Só que ela é uma atividade manual, ok? E eu não dei o tempo padrão, eu dei o tempo cronometrado da finalização. Vocês entenderam? Então, esse aqui é o tempo cronometrado da finalização. Tá? Nessa fórmula aqui, eu vou usar tanto o tempo padrão do setup quanto o tempo padrão da finalização, como o tempo padrão das atividades cíclicas. Só o tempo padrão. Tá? Então, olha, 90 minutos é o setup, 5.000 peças passam pelo setup. A finalização demora 4,8 minutos. Eu fiz ali a cronoanálise e encontrei a média, 4,8 minutos. Só que eu quero também o tempo padrão da finalização. Então, para eu encontrar o tempo padrão da finalização, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Finalização. Tempo cronometrado, 4,8 minutos. Ok? Tempo normal da finalização, tá? Tempo normal vai ser o quê? 4,8 vezes a velocidade percebida foi 1. Vou só colocar aqui para vocês entenderem, ok? E o tempo padrão da finalização, ok? Vai ser o quê? 4,8 vezes a tolerância. Que a tolerância é 1,25. Está escrito ali, ó, 1,25. Tá? Da finalização, por isso que eu abri o parêntese ali, ó. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? 6 minutos. Eu poderia já dar, ó, o tempo padrão da finalização é 6 minutos. Mas eu dei que o tempo da finalização, o tempo cronometrado dela era 4,8 minutos. Aí vocês teriam que encontrar o tempo normal, né? Multiplicar pela velocidade do operador. E multiplicar também pela tolerância, que é 1,25. Já é dado aqui. Tá bom? Por outro lado, se eu desse assim, olha, a finalização, o tempo cronometrado dela é 4,8 minutos. Porém, a finalização é uma etapa feita numa máquina. Entenderam? Então, se é uma etapa feita numa máquina, você não precisa multiplicar pela velocidade do operador nem por uma tolerância. A máquina está trabalhando ali o tempo que ela estiver trabalhando. Então, não precisaria fazer essa continha a mais. Vocês entenderam? Sim, professor. Ó, L seria a quantidade de peças que passam pela finalização. Cadê? A cada 1.000 peças produzidas, o operador vai embrulhar elas e colocar ao lado. O operador é a novela da Globo lá, né? Ó, 1.000 peças. Então, vai ser 1.000. Ok? E aí, o somatório do TPI vai ser o somatório de tempo das atividades que acontecem a cada ciclo. Aquelas lá que sempre se repetem a cada peça. Tá bom? Tá? Eu não sei se pôr aqui é melhor ou se pôr aqui fica melhor. Vamos pôr aqui. Tempo normal. Pá, acho que fica melhor assim. Explicado para vocês. Tempo padrão. Dá para entender assim. Ó, vamos ver aqui o TPI, né? Que é a atividade cíclica, tá? A única operação cíclica, ou seja, que acontece a cada ciclo, tem um tempo cronometrado de 1,09 minutos, sendo a velocidade do operador avaliada em 105% para essa atividade, tá? A tolerância, tanto para atividade cíclica quanto para finalização, é de 1,25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora para esse somatório de TPI. Eu vou calcular o tempo cronometrado. Já foi dado o tempo cronometrado, né? Depois,
Mas não é aqui, não. Aqui. Tá? O tempo normal. E eu vou chegar no tempo padrão. Tá? Por quê? Porque eu dei o tempo cronometrado, só por causa disso. Tá? Eu não dei o tempo padrão. Então, vamos lá, ó. Tempo cronometrado é 1,9 minutos, ok? A velocidade do operador é 105% e a tolerância é 1,25. Tá? Então, tempo cronometrado, 1,09. Tempo normal, 1,09 vezes 1,05, que é a velocidade, né? 105%. 1,09 vezes 1,05. 1,14, né? É, 1,1, 1,14. Vamos deixar assim. E aí, por fim, o tempo padrão vai ser 1,14 vezes a tolerância de 1,25, 1,42. Tá? 1,42 minutos. Ok? Então, agora eu vou jogar na fórmula e vou encontrar depois o tempo padrão para uma peça. Aí eu vou multiplicar por 3.000 para encontrar o tempo padrão de produzir esse lote inteiro de 3.000 peças. Ok? Então, vamos lá, ó. Tempo padrão para a peça. Tá? Tempo de setup, 90 minutos. Dividido pela quantidade de peças que passam pelo setup, 5.000. Ok? Mais o somatório de TPI, ou seja, atividade cíclica, que acontece a cada ciclo. É apenas uma atividade. Por isso que eu vou colocar aqui, na verdade, já o tempo 1,42 minutos. Tá? Mais... mais o quê? O tempo de finalização, que é 6 minutos. Passar notícia. 6 dividido pela quantidade de peças que passam pela finalização, que é 1.000. Ok? Então, eu vou... não precisa colocar. Então, vamos resolver isso aqui, ó. O tempo padrão para peça, tá? Vai ser 9 dividido por 500, 0,018, 0,018, mais 1,42, mais 0,006, ok? Então, o tempo padrão para a peça, na verdade, vai ser... somei duas vezes, desculpa. 1,42 mais 0,018. Será que está dando errado ali? Vou voltar tudo de novo. 1,42. Tem um zero aqui. 0,06 mais 0,018, ok? 0,444. Professor, o 42 você colocou 0. 44 minutos. Obrigado. Tá? Ó, então, na verdade, pra vocês entenderem, a atividade cíclica mostrava para mim que para fazer uma peça demorava 1,42 minutos. Mas quando eu considerei o setup e também a finalização, na verdade, demora 1,44. Então, ó, o tempo para produzir um lote de 3.000 peças, nada mais é do que multiplicar um pelo outro. Então, vamos lá. 3.000 vezes 1,44, 4.320 minutos. Quer dizer o quê? Só para a gente saber em horas, tá? 4.320 dividido por 60. 72 horas. 72 horas, ok? Ao passo que, se eu considerasse 1,42 minutos apenas, vamos ver quanto tempo que ia dar? 1,42 vezes 3.000
4.260, ok? Dividido por 60, 71 horas. Ou seja, 1 hora. Aí, na hora que eu for programar a produção, a gente vai achar 1 hora só, professor. Mas imagina só, uma empresa tem várias peças, entendeu? Todas elas você errar esse cálculo. Você vai começar a ter muita hora extra para fazer, não está nem entendendo o que aconteceu. Você mediu a cronoanálise do tempo certinho, entendeu? Vocês precisam entender isso, que tem que multiplicar também, né? Somar aqui no caso o tempo de setup e da finalização, tá? Ó, questão 3. Professor, Oi. tem como tirar um pouco o zoom só para ver a questão inteira, a resposta? Aqui é a Isso. questão. Tá, então vamos lá. Você pode olhar aí a atividade também, é só baixar ela que você pode ler ela. Aqui eu acho que fica ruim para ler. Ah, não, só a resposta que eu queria ver. Isso, por favor. Aqui. Beleza. Eu consegui ver o que faltava, né? Tá. Qualquer dúvida é só me É que perguntar. eu não vi, ela já tá disponível para baixar, né? Já está lá disponível. Tá? Ó, a FEP está com uma promoção sensacional de volta às aulas, que vocês compram um sanduíche lá e ganham outro grátis, tá? Só que é um sanduíche de vento, mas mesmo assim você ganha um outro grátis. Então é o seguinte, ó, o que aconteceu? Na FEP, a gente tem esses elementos para poder fazer o hambúrguer, tá? Tem o setup, primeiro, que eu falei aqui, ó, o setup que dura 45 minutos. Ah, não, mentira, vamos lá. Não, cadê o setup? Aqui, ó. Antes de começar a fritar os hambúrgueres, é necessário esquentar a chapa por 15 minutos. E eu vou esquentar essa chapa a cada 150 sanduíches montados. Então, ó, o tempo de setup, gente, é 15 minutos. E a quantidade de peças que passam pelo setup é 150 sanduíches, tá? Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Quais os elementos que eu vou ter que fazer para poder montar esse hambúrguer? Eu vou ter colocar ele na chapa, cozinhar um lado, virar e cozinhar o outro e montar o Big Fap, tá? Só que aí, como eu estou fazendo a promoção, né, de colocar, a pessoa compra um, ganha outro grátis, né, promoção dobrado, então eu vou ter que, depois de 2 sanduíches, embrulhar eles dentro de uma caixa para aí sim entregar para o meu cliente, tá? Então, ó, para cada uma dessas operações, inclusive essa que é de colocar numa caixa e embrulhar, eu medi 4 vezes, tá? Então, ó, cada um dos tempos aqui em minutos, medi 4 vezes, tá certo? Só que foi só o tempo cronometrado, tá? O que eu quero? Para a gente colocar aquela fórmula, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que utilizar o tempo padrão? Então, vocês vão ter que encontrar o tempo padrão da primeira atividade, da segunda, da terceira, da quarta e da atividade de finalização, tá? Beleza, aí vocês vão jogar naquela fórmula, tá? Sendo que o tempo de finalização vai ser o tempo dessa última atividade. Essa aqui, essa atividade é a de finalização, tá bom? Tá? Aí, só para rever a aula passada, tem algumas perguntas. Vocês vão ter que calcular de novo a tolerância, tá? O tempo padrão da finalização, o tempo padrão para produzir um sanduíche. Ó, aí vocês têm que entender o seguinte, ó. O que é atividade cíclica? Não é atividade que acontece toda vez? Então, toda vez que eu for montar um produto, aqui no caso um hambúrguer, né, um sanduíche montado, eu vou ter que colocar o hambúrguer na chapa, cozinhar um lado, virar e cozinhar o outro e montar ele. Então, todas essas atividades aqui, ó, elas são cíclicas. Vocês entendem isso? Que todo produto que eu fizer, eu vou ter que passar por elas. Tá? Cíclicas. Cíclica. Porém, essa de colocar ela do lado ali, em dois hambúrgueres e embrulhar, é uma atividade que não é cíclica, ela é acíclica. Tá certo? O setup também é uma atividade acíclica, que eu faço a cada 150 sanduíches, que para esquentar a chapa ali, ficar fervendo 15 minutos, tá?
Então, ó, esse exercício é bem interessante que eu quero que vocês respondam. Qual que é a tolerância da lanchonete? Vamos rever a aula passada. Qual que é o tempo padrão da finalização? Qual que é o tempo padrão necessário para produzir um sanduíche, considerando o setup e a finalização, que aqui é o tempo padrão por peça. E aí, a gente vai fazer uma pergunta que é semelhante à aula passada, né? Se vocês têm, num dia, uma demanda, né, de 170 sanduíches, quantos trabalhadores vocês vão precisar nessa cantina? Tá? E, por fim, eu tenho aqui uma questão 4, que é assim, ó, que é uma outra linha de produção, tem essas operações todas, ok? E, por último, a operação que acontece a cada 6, tá? Ali do hambúrguer é a cada 2 peças e aqui é a cada 6, tá? Não sei se vocês estão com atividade aí, gente. Faltou um tempo aqui, ó, 105. Depois vocês só colocam lá, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora, tá? Tentem fazer até o final da aula, tá bom? Até o final da aula, tá? Se não conseguir, eu deixo para semana que vem. Mas é fazer essas duas atividades, a 3 e a 4, tá? Vê se vocês entenderam o assunto, ok? E aí vocês coloquem a resposta lá. Só a 3 e a 4, tá bom? A 1 e a 2 eu já fiz aqui para vocês tentarem entender melhor. Entender que aqui eu sempre coloco nessa forma só o tempo padrão de cada coisa, tá? O tempo padrão do setup, o tempo padrão da finalização, o tempo padrão das atividades cíclicas. Nesse exercício 2 e no exercício 1, a atividade cíclica era apenas uma atividade. Agora aqui vai ser 4 atividades cíclicas, tá vendo? Só para vocês entenderem melhor o exercício, tá? Eu sugeriria fazer no Excel, porque fazer na mão pode demorar um pouco, mas dá para fazer também, tá? Quem tiver só no celular pode tirar uma foto, tá bom? Mas é rápido, gente. Beleza? Vocês conseguem fazer até o final da aula? Aí no final da aula eu faço a chamada, tá? Professor, volta na 1 aí, por favor.